Graça e paz. Amém? Graça e paz. Todo mundo alimentado? Amém. Hoje a gente não tem desculpa, né? De ter vindo de casa com fome, não deu tempo de tomar café. Vamos todo mundo se acomodar um pouco mais. Eu queria... Hoje eu vim vestido de vermelho porque eu considero o segundo Natal, né? Nosso Senhor ressuscitou, gente. Ele ressuscitou e é um motivo de tamanha alegria. Eu acho que mais do que o dia que ele nasceu, bebê pequeno, onde aqueles que viveram naquela época não o conheciam ainda como Deus, conheciam como um bebê que nasceu. E ele viveu os 33 anos, 32 e meio, 33, e criou laços, criou vínculos, criou amizades. E aqueles que viveram com ele naqueles dias, eu tento trazer para mim a angústia que eles viveram naqueles 3 dias, a partir do massacre fatídico da Sexta-feira Santa. Eu sei que hoje é dia de festa porque ele ressuscitou, mas antes eu queria trazer à memória a dor e o sofrimento dele e a dor e o sofrimento dos amigos que viveram ao lado dele. E o que vocês fechassem os olhos, a gente vai tentar fazer 2 reflexões. A primeira é que a gente se coloque, se transporte agora para o olhar das 2 Marias, vendo ele ser crucificado. Se imagine agora no Gólgota, vendo o sangue dele sendo derramado, vendo a lança transpassá-lo. E consiga sentir a dor que eles sentiram, que elas sentiram naquele momento. De ver o nosso amigo, o nosso mestre, sendo crucificado por um crime que não cometeu, para pagar um preço pela vida de todos nós pecadores. Você consegue imaginar o seu sábado, aquelas 24 horas, na qual a mente delas, só conseguia imaginar o nosso Senhor está morto e enterrado. O nosso Senhor está morto e enterrado, e tem uma pedra enorme trancafiando ele. Oh, meu Senhor, ainda que saibamos, o Senhor disse que ressuscitaria no 3º dia, mas para nós fracos, pecadores, é tão difícil enxergar isso. É mais fácil sofrer a tua dor, é mais fácil chorar, porque a gente é tão fraco, a gente não consegue acreditar que aquele que ressuscitou mortos, que levantou aleijados, iria conseguir sair daquele túmulo. É difícil para mim imaginar. É mais fácil para mim me acovardar e chorar, porque eu sou humano. E amanhã é domingo, nós vamos cumprir o nosso ritual fúnebre. Vamos embalsamar o teu corpo dilacerado. Se imagine agora no olhar das 2 Marias, no domingo de manhã. O nosso Senhor não está mais lá. A pedra foi arrancada. A pedra foi arrancada.
Se imagine de frente a frente com aquele anjo que disse porque está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu queria que você ficasse de pé, mas ainda com os olhos fechados. Se imaginasse a caminho do centro da cidade para anunciar aos demais discípulos o que o anjo havia lhe dito. E no meio do caminho, a grande surpresa, a grande maravilha, você encontrou ele vivo. Ele está vivo. O que você faria se estivesse no lugar das duas Marias? O que você faria? Elas tiveram a melhor atitude possível, que foi se ajoelhar e adorar, abraçar os seus pés, e em sinal de humilhação, mas uma humilhação com júbilo, com alegria, porque Ele ressuscitou. Ele vive para sempre, Ele reina para sempre. Foi com essa grande alegria que elas voltaram para os irmãos, e ele se apresentou para todos os outros. E é essa fé que nós vivemos hoje ainda, e podemos adorá-lo na certeza de que Ele está conosco e enviou o Consolador para cuidar de nós, até que um dia possamos estar sentados frente a frente com Ele, onde seremos governados, seremos reinados pelo verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa jornada que o Senhor padeceu naqueles últimos dias. Obrigado por essa jornada de resgate, de redenção do nosso ser. Obrigado pelo seu sangue derramado que costura em nós novas vestes de filiação, Senhor. Obrigado porque antes estávamos destituídos da sua graça, da sua presença. E pelo derramar do seu sangue, o Senhor nos trouxe de volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, no nosso coração só há gratidão, Jesus. Obrigado por não desistir. Obrigado por naquela noite ter suado sangue, sofrido, chorado, mas ter olhado para nós aqui nos chamados de filho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nessa manhã nós queremos construir com vocês essa jornada, desse costurar, desse tecer, desse sangue que foi derramado e costurou dentro de nós um novo ser. Se você quiser pode sentar, se você quiser ficar em pé, se você quiser, fica à vontade. E eu queria que você começasse pensando que havia um povo que estava esperando um rei. Havia um povo que estava oprimido pelo Império Romano, havia um povo que estava aprisionado dentro do seu próprio território, que olhava para a sua história recente nos últimos 400, 500 anos, e a única coisa que esse povo via era a prisão. E eles estavam esperando o libertador dos judeus. Eles estavam esperando aquele que era prometido nas profecias. E eu quero agora levar
eu quero que você venha ver comigo como foi que eles viram esse rei, o libertador, chegando diante deles. Abra comigo lá em Mateus 21. Mateus 21, a partir do versículo 1 vai dizer: quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, aos montes das oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada a um jumentinho com ela, desamarre-a e traga-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Até aí. Eles estavam esperando o libertador dos judeus. Estavam esperando um rei em glória e em majestade. E o grande libertador, o grande rei, disse a eles há um tempo atrás: olha, eu tenho que ir para Jerusalém. Chegou a hora de ir para Jerusalém. Mas eu estou dizendo isso a vocês para que vocês saibam que quando eu chegar em Jerusalém, vão me pegar, vão me prender, vão me matar. Não, Senhor, agora não é a hora. Não é hora disso não, Senhor. Estou avisando para vocês, não sofram. E ele então fala: vamos até Jerusalém. E quando chega a Jerusalém, para aquela grande hora, para a hora onde ele ia cumprir aquilo que estava destinado a ele como rei poderoso, ele falou: vão lá e procurem um jumento, a jumentinha e o seu filho. Quando Deus fala isso ao profeta Zacarias, no capítulo 9, Deus antes dá a Zacarias algumas visões, e nessas visões, todas elas, Deus diz sobre a glória futura que ele daria a Israel, sobre o restaurar da glória futura a Israel, de que os povos ao redor seriam eliminados, mas que Deus restauraria novamente a glória de Jerusalém e de Judá. E no meio dessas profecias em que ele iria levantar novamente a glória, que ele seria o Deus daquelas duas nações, mais uma vez ele fala: mas eis que vem a ti o seu rei, manso e humilde, e ele entrará montado num jumentinho, filha de jumenta. E essa profecia que Mateus fala aqui. E ele, sendo o rei, queria fazer todas essas coisas, aquele que já havia uma vez se esvaziado de toda a glória que tinha antes da fundação do mundo para se fazer homem, ele agora chega em Jerusalém montado num jumento, numa jumentinha, num filho de jumento que nunca tinha sido montado por ninguém. E ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas olham para ele e falam: é ele. E elas começam a tirar suas vestes e colocar diante dele. Não estenderam tapete vermelho porque não tinham, mas mesmo assim eles não deixaram de dar honras ao rei. Tiraram suas próprias vestes, mesmo que não tivesse um tapete real. O que eles estavam fazendo era: tudo que nós temos é por causa da glória que o Senhor é, de quem o Senhor é. E eles estenderam suas vestes. Alguns pegaram ramos de videira, palmas, subiram em árvores, cortaram e começaram a cantar no meio da cidade: Hosana, Hosana, aquele que está nos altos céus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam dizendo: liberta-nos. Estavam olhando para Jesus e sabiam: esse é aquele que a profecia falava, esse é aquele que vai derramar a sua vida para nos libertar. Eles não sabiam como, mas sabiam que seria ele. E eles estavam dizendo: Hosana, o Senhor que está nos altos céus, vem e liberta-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E eu queria convidar você nessa manhã a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque ele virá mais uma vez. Ele virá mais uma vez. A morte não pôde deter. E ele virá mais uma vez. Agora não mais montado numa jumentinha, mas virá como um leão. E eu queria que você começasse a declarar quem é o Senhor para você. E eu queria que você começasse a dizer: Senhor, Hosana, liberta-me, liberta-nos. Liberta-nos das nossas falsas expectativas.
Liberta-nos de gastarmos os nossos dias e as nossas esperanças em outra coisa que não é desejando a sua vinda nem o Senhor. Posso não ter talvez um tapete vermelho para te dar ou algo tão glamuroso, mas eu estendo as minhas vestes diante do Senhor, para que o Senhor entre, para que o Senhor entre, para que o Senhor entre, para que o Senhor entre e liberte o meu coração, para que o Senhor entre e liberte o seu povo, para que o Senhor entre e liberte. Tu que estás nos altos céus, Hosana, 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 Hosana. Esse é o nosso clamor nessa manhã, Senhor. E nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor é o Rei que vem, o Rei formoso, aquele a quem a nossa alma anseia, suspira, aquele que esperamos, o amado das nossas almas. Por isso nós te glorificamos nessa manhã e queremos erguer para ti um trono de louvores, Senhor. E assim como o povo em Jerusalém, nós estamos aqui dizendo: o Senhor que está nos altos céus, vem mais uma vez e liberta-nos. Vem mais uma vez e liberta-nos. O Senhor que uma vez se esvaziou, se fez humilde, vem mais uma vez. Vem mais uma vez e liberta-nos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Nós te glorificamos nessa manhã. E junto com os anjos nós queremos dizer: Hosana, Hosana. Junto com o Espírito nós queremos dizer: vem. Vem, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Em Mateus 22, a partir do 14, perdão, Lucas 22, a partir do 14, diz: é chegada a hora, pôs-se à mesa, e ele com os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, e dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de dar a ceia, dizendo: este é o cálice do novo nascimento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele diz: é chegada a hora. É chegado o momento onde o Messias ele cumprirá uma missão. Quando a gente olha para esse pão, foi feito por alguém. Esse pão simboliza alguma coisa, representa alguma coisa, ou ele é uma realidade espiritual? O que é que esse pão representa para mim e para você? Que tipo de sacrifício nós estamos comendo todos os dias diante da mesa do Senhor? Será que essa mesa perdeu sentido para nós? O real sentido que é estar assentado à mesa do Senhor e comendo com o Senhor todos os dias. E eu queria que a gente olhasse para esse pão e lembrasse disso. No momento em que ele diz que é chegado a hora, é o momento ápice
O momento que ele deseja com grande desejo, diz, e no grego diz epitemia. Eu desejei com grande desejo estar assentado com vocês e comendo com vocês, porque esse é o meu corpo, que é partido no meio de vocês. Então façam isso em memória de mim. Num tempo onde tantas coisas foram esvaziadas do real sentido da pregação do Evangelho, Ele nos deu o seu corpo, que é partido por nós. E quando comemos esse corpo, nós lembramos que quem nos governa não é a vida deste tempo, dessa era presente, mas é a vida eterna que nos governa. E qual é essa vida eterna? Que conheçamos a Ele como Filho perfeito, que verteu o seu sangue na cruz, que foi dilacerado pelos nossos pecados, como ovelha muda se entregou e não abriu a sua boca. É porque esse corpo ele foi partido. Façam isso em memória de mim. Feche seus olhos. Você que não hesitou em sentar no seu lugar, você que está sentado aí, eu não quero que você perca nenhum momento. Diga, Deus, eu quero lembrar todas as vezes que eu partilho esse pão. Eu não quero que esse sentido se esvazie na minha vida, porque não é mais o império das trevas, mas é um reino que está por vir. Eu estou comendo e me apontando para esse reino. Eu estou comendo e lembrando de que não é a vida mortal que me governa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Eu espero em Deus, por isso eu o louvarei. Eu o louvarei. Então erga a sua voz ao Senhor. Eu te louvo por este pão que é o seu corpo partido em nosso meio. Eu não quero comer para a minha própria condenação, mas eu quero comer pela consciência dos verdadeiros santos do Senhor, os chamados para o reino do Filho amado. Nós queremos comer deste pão, comer em memória do seu sacrifício, de quando uma mesa foi posta, e o Senhor, com todas as emoções que aquela mesa representava, com toda a representação espiritual com qual aquela mesa representava, o Senhor não hesitou em nos ensinar sobre mantermos a memória ativa do seu real sacrifício e propósito na terra. Por isso nós nos lançamos nesse lugar, Senhor. Fortalece a nossa mente e o nosso interior nessa convicção nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós te agradecemos, Senhor, por este pão, pelo fruto do trigo, que pode ser utilizado para fazer esse pão, para que possamos comer do seu corpo, Senhor. Nós te agradecemos pela memória, a memória viva do seu corpo em nosso corpo, Jesus. Nós te louvamos nessa manhã. Oh, Jesus. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, assim como no caminho de Emaús. Nós reconhecemos que no nosso interior queimava enquanto o Senhor falava. E quando o pão é partido, os nossos olhos se abriram. E nós podemos perceber que um dia o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne.
Não é uma promessa vazia de sentido, mas uma promessa recheada de uma promessa de eternidade. Por isso nós comemos esse pão, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Podem comer. Mateus 26, 36 a 46, diz assim: continue com seus olhos fechados. Gostaria que vocês pensassem na angústia que Cristo estava indo para o Getsemane. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo a mesma palavra. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Feche seus olhos. O que nós vemos aqui é Jesus angustiado e triste. E ele não estava angustiado querendo fugir do seu propósito, mas pelo contrário, ele tinha convicção do que ele estava prestes a fazer. E João 12, isso ele retrata muito bem. Mas a alma dele estava profundamente triste e uma tristeza mortal que consumia o seu interior. Você consegue visualizar isso? Cristo indo e com uma tristeza profunda. E ele chama seus amigos, Pedro, Tiago e João, para estar com ele orando. Jesus expressou sua tristeza e pediu a Deus que, se possível, passasse dele aquele momento, mas que seja feita a vontade do seu Pai. E aqui nós vemos a humanidade de Jesus gritando, e a luta e o seu conflito interior, porque estava chegando a hora de sua morte. O livro de Lucas 22:45, ele expressa que, estando Jesus em agonia, ele orava mais intensamente. E Lucas diz que o seu suor era gotas de sangue caindo à terra. Mas mesmo assim, ele sempre pegava e orava. Ele retirava-se, deixava seus amigos ali, se afastava um pouco e fazia a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim o cálice do sofrimento que me é destinado. Mas também ele expressava uma submissão à vontade do seu Pai. Mas que seja feita a tua vontade. Por 3 vezes ele voltou, os seus discípulos estavam dormindo. Pedro, Tiago e João, apesar de terem sido chamados para vigiar com eles, eles acabavam dormindo. E aqui nós percebemos que é uma demonstração muito clara
de uma fraqueza humana, a dificuldade de suportarmos a angústia, principalmente a angústia que Jesus estava passando naquele momento. E eu quero chamar a atenção para um ponto, que eles estavam tristes, eles estavam tristes também, como Jesus estava, eles estavam juntos, ele olhava, ele via o seu mestre, o seu Senhor sofrendo. E a incapacidade, sabe, de poder fazer alguma coisa. Então, eles dormiam e cochilavam de tristeza também. Amigo, nós seremos levados a um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa lugar de prensar azeitona, lugar de fazer azeite. Sabe, o Senhor vai nos levar, muitos de nós, para o Getsemane, para o deserto, para o lagado, lugar de prensar o bom vinho. Mas tudo isso para extrair de nós a dependência total do Senhor. Ele está nos chamando para olhar para o seu filho. O texto de Lucas diz que ele estava em agonia, e quanto mais ele estava em agonia e sofrimento, mas ele orava intensamente. Nós passaremos por sofrimento, nós passaremos por tristeza, nós passaremos por agonias profundas, e temos passado esses últimos dias. Mas ele não está nos chamando para deitar em uma cama e dormir de tristeza. Ele não está nos chamando para entrar em um buraco e entrar em uma depressão. Ele está nos chamando para buscarmos a sua presença e ficar diante dele e colocar o nosso coração no centro da sua vontade. Porque em João 16 ele diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, meu irmão, levante sua cabeça e tem de bom ânimo, e olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: revestivos do Senhor e na força do seu poder. Coloque a mão no seu coração. Senhor, assim como o Senhor, nós também passamos por tribulações. Nós passamos por grandes tristezas. Nós somos afligidos, nossa carne é afligida. Mas temos amigos, Senhor, como o Senhor teve. Mas se tivermos de passar, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Se isso é para me tornar um homem ou uma mulher melhor, por favor, que seja feita a tua vontade. Se isso é para extrair de mim um melhor vinho, que eu seja pisado no lagado. Se isso é para ouvir a tua voz, então me leva ao deserto, porque eu quero ouvir a tua voz. Se isso é para extrair de mim o melhor azeite, então por favor, me leva ao Getsemane. Mas eu quero me entregar à tua vontade. Nós queremos nos entregar, Senhor, à tua vontade. A tua vontade. A tua vontade. Não a nossa, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Mas se possível, se houver uma outra possibilidade, por favor, mas que seja feita a tua vontade, como o teu filho orou naquele jardim. Após o jardim do Getsemane, uma série de eventos se desdobraram em cerca de 16 horas.
onde Jesus foi brutalmente violentado. Jesus foi arrancado dos seus discípulos. Ele foi levado para ser julgado por homens que o odiavam. Ele foi levado para o sumo sacerdote. Foi conduzido para ser julgado por Pilatos, por Herodes, aquele que autorizou a morte de João Batista. Jesus foi levado, exposto a soldados romanos, o qual tanto maltrataram. Foi conduzido até a cruz. E qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer senhor, qualquer intelectual, qualquer inculto, qualquer indígena, asiático ou africano, ou qualquer pessoa que lê ou ouve essa história, uma coisa ele percebe de uma maneira muito clara: Jesus sofreu. Jesus sofreu na sua alma. Jesus sofreu na sua alma quando ele foi traído por um dos seus discípulos. Jesus sofreu na sua alma quando negaram a ele. Sofreu na sua alma quando os seus discípulos fugiram e ele ficou só. Sofreu na sua alma quando o acusaram, blasfemaram, levantaram falsos testemunhos, pessoas testemunharam contra ele, mentindo por dinheiro. Sofreu na sua alma quando foi colocado entre os escarnecedores soldados. Sofreu na sua alma quando todo o povo o rejeitou e pediu Barrabás ao invés dele. Sofreu na sua alma quando na cruz a sua mãe e alguns amigos o viram como um homem miserável, pecador, perverso. Jesus não só sofreu na sua alma, Jesus sofreu no seu corpo. Quando bateram a sua face, quando bateram com uma madeira na sua cabeça, quando cravaram uma coroa de espinhos, cujos espinhos eram aproximadamente do tamanho de um dedo na sua cabeça. Jesus sofreu. Jesus sofreu quando ele caminhava, quando ele foi torturado pelos soldados, com armas que tinham pontas de ferro ou de osso na ponta, chicotearam, as suas costas foram rasgadas, a sua pele foi rasgada, a sua carne foi rasgada, os seus ossos, segundo alguns historiadores, foi exposto, alguns órgãos do seu corpo interno foram expostos. Jesus sofreu no seu corpo quando ele carregou uma cruz até o Gólgota. 50 quilos aproximadamente, não era uma madeira aparelhada, não era lixada, era uma madeira rústica, pesada, e o seu corpo já estava muito fragilizado, caiu algumas vezes, mais algumas vezes chicoteado. Jesus sofreu no seu corpo. Jesus sofreu no seu corpo quando pregaram nos seus pés pregos, marretadas foram lançadas para prender as suas mãos. E Jesus sofreu quando levantado foi, o seu corpo teve que aguentar toda aquela dor. Jesus sofreu quando pediu água e alguém lhe deu um vinagre. É como se jogasse álcool sobre as feridas. Jesus sofreu quando aquele soldado romano pegou uma lança e do seu lado perfurou
e o sangue verteu até não ter mais sangue. Jesus sofreu fisicamente, mas tem um sofrimento muito mais doloroso, muito pior, muito mais profundo. Foi o sofrimento que Jesus teve espiritual. Porque naquele momento que ele estava na cruz, o meu pecado, as minhas dívidas, a minha iniquidade, cada uma delas, e as suas, e a de todos os santos do passado, e de todos os santos do futuro, e do presente, foram lançadas sobre ele. Ele absorveu a culpa dos nossos pecados. Diz a Bíblia que Abraão viu esse dia. E nós também vimos esse dia, quando nós olhamos para a cruz. Quando olhamos para a cruz, entrelaçamos o nosso olhar com o dele. E ele recebe sobre o seu corpo, sobre a sua vida, os nossos pecados. E ao receber os seus pecados, diz as Escrituras que o Pai, aquele relacionamento eterno, de alguma maneira é rompida, porque o Pai não pode estar presente com o pecado. Então ele exclama, por que me abandonaste? Então, com certeza essa foi a maior dor. Esse foi o maior sofrimento. A terra se abalou, se escureceu, estremeceu, sepulcros ali tremeram. Tamanha a manifestação, a importância daquele momento. Jesus sofreu. Sofreu por cada um de nós. Paulo vai dizer assim: para o judeu, essa cruz é um escândalo. Para o grego, essa cruz é loucura. Mas para nós, é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas não esqueça que cada um desses nossos pecados é como ela tomasse a forma daquela lança e perfurasse o lado de Jesus, e o seu sangue fosse vertido sobre as nossas cabeças. Não podemos esquecer que o seu sofrimento nos inclui como aqueles que levam a Ele a este lugar. Então, a manifestação desse amor tão grande e profundo é constrangedor para nós, o que cremos, que acreditamos nessa mensagem, porque o nosso pecado, a nossa iniquidade está cravando a Cristo, e toda a nossa dívida ela foi paga naquele lugar. Um véu se rasgou de cima para baixo. Do Pai rasgou aquele véu. Então nós temos livre acesso a Deus, ao Pai, a uma nova vida, a um novo momento. Por quê? Porque Cristo sofreu e na cruz Ele verteu o seu corpo em sacrifício por cada um de nós. E Ele nos conhece naquele dia, conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas iniquidades. Nesse momento nós vamos celebrar com o suco de uva, com o vinho. E que nessa realidade que nós estamos, nessa manhã, lembrando do seu sacrifício e do seu sofrimento, ao bebermos, nós também possamos lembrar
que este sangue está sendo vertido sobre nossas cabeças, está sendo vertido sobre as nossas vidas, está nos limpando, está nos purificando, está nos tornando dignos do Pai, dignos do seu sacrifício, dignos do seu sofrimento. Então por isso devemos lutar duramente contra o pecado, lutar duramente contra as nossas iniquidades e contra as nossas fragilidades. Devemos ser os mais vigorosos, os mais fortes em buscar a santificação, em buscar em Deus ajuda, em pedir: Deus me ajude, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais puro, eu quero me parecer mais com Cristo, eu quero deixar para trás os maus comportamentos, as más atitudes, os vícios, deixar para trás a vaidade, deixar para trás o velho homem que se corrompe, porque há um novo homem nascendo em nós, crescendo em nós, que é para a glória. Então nós pedimos a Deus e ao Espírito que isso aconteça nas nossas vidas, para que possamos honrar aquele que sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Obrigado. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor, te damos graças pelo fruto da vide, que aqui representa esse vinho, esse suco de uva, mas que atrás representa o teu sangue, que foi violentamente arrancado do seu corpo, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, para que em outra hora estávamos em guerra, hoje temos paz com Deus, hoje podemos acessar a sala do trono por um novo e vivo caminho. Por mais que nós tropecemos e erremos, sempre encontraremos em Ti perdão para nossos pecados. E ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Então, ao beber desse suco de uva, Senhor, que o Senhor continue a obra de santificação na nossa vida, e que nós possamos cooperar até o sangue para honrar o Senhor. No nome de Jesus, tomemos suco de uva. Temos ouvido durante essa manhã o percurso do sofrimento de Jesus, né? Desde a entrada em Jerusalém, ele estava caminhando ao caminho para o encontro dos seus algozes, daqueles que o tripudiariam. E Jesus, ele entrou em Jerusalém, comeu com os seus discípulos, depois ele foi ao Getsêmani, onde verteu sangue ao invés de suor, até que passou por todo o sofrimento e veio a morrer naquela cruz. Eclesiastes, não precisa abrir, mas Eclesiastes 3, verso 11 vai dizer: tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim,
ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, imagine os seus discípulos que estavam caminhando com ele ali durante 3 anos e meio, e Jesus, ele falava com os seus discípulos, falava com a multidão, de forma como de parábolas, para que eles não entendessem, e depois eles tinham que chegar até seus discípulos e esmiuçar essa parábola, né? E dizer o que significava aquelas parábolas. Então, os discípulos de Jesus ainda não estavam aptos a compreender aquilo que ele estava falando. E ele tinha dito que ele ressuscitaria. Quando ele disse que destruiria esse templo, quando ele estava ali com seus discípulos em Jerusalém, ele disse: olha, esse templo será destruído, mas depois de 3 dias ele será reerguido. Os discípulos não compreenderam que ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. E no coração de todo homem, de toda mulher, há um anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou. Como nós lemos em Eclesiastes. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo para todas as coisas. E os seus discípulos ali estavam provando, eles que estavam crendo que eternamente o Messias estaria ali no meio deles, estaria com eles. Afinal, eles já o reconheciam como Messias, como Filho de Deus. E agora, esse Messias, que, como disse Isaías, ele é o Pai da eternidade. Quando Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo está sobre os seus ombros. Esses que estavam ali diante de Jesus, o reconhecendo como esse Messias, que é o Pai da Eternidade, não poderiam imaginar que o Pai da Eternidade morreria. E o que havia no coração deles não era esperança. Eles não tinham esperança. Eles não compreendiam o que Jesus tinha falado com ele. Tanto é que Marias, elas vão embalsamar o corpo de Jesus. Elas vão cumprir o ritual judaico, que no 3º dia morre-se, é o 1º dia. O 2º dia sepulta-se. No 3º dia embalsama o corpo. E quando essas mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus, ele não estava mais lá. E Mateus 28 vai relatar esse momento. Depois do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temas, pois eu sei que procuras a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como ele havia falado.
Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia vê-lo. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos seus discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, e lá me verão. O Pai da eternidade abriu mão da sua glória. O Pai da eternidade, que é Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de homem, e como homem, de servo, e como servo, ele foi obediente o tempo todo ao seu Pai. Ele obedeceu até o momento em que ele foi crucificado. Mas o Pai da eternidade, que entrou no nosso tempo e espaço. Imaginem que Jesus, ele não é eterno. Senão a eternidade seria maior do que ele. Ele criou a eternidade para expressar aos homens a sua grandeza. E em tendo criado a eternidade e vivido na eternidade que ele mesmo criou, dentro da eternidade ele cria o tempo. E ele não só entra na eternidade, mas ele entra no tempo. O Deus que é invisível, o Deus cujo habita nos céus dos céus, e as nuvens da terra são como o pó dos seus pés. Tamanha a grandeza do nosso Deus. Esse Deus imenso não apenas entrou no tempo, mas entrou no nosso espaço, para viver no nosso tempo e espaço as nossas provações, as nossas lutas, as nossas dores, a nossa morte. O Pai da eternidade entrou no tempo e morreu. E esse certamente foi um tempo onde as trevas achou que deteve o autor da vida. Em que as trevas jubilaram, regozijaram, porque acharam ter vencido o Pai da eternidade. Mas o Pai da eternidade, a morte não pôde detê-lo. A
A morte detém o que é temporal. O máximo que a morte pode fazer é deter o meu corpo. Porque isso aqui é temporal, isso aqui passa. Mas nem sequer o corpo de Jesus a morte pôde deter. Porque o corpo que foi semeado, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, que empoderou a Jesus para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, como o filho da viúva de Naim, como Lázaro. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus não o deixou quando Jesus é levado à sepultura. E esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus ressuscitou a Jesus entre os mortos e concedeu ao Filho de Deus o seu corpo, um corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito a deteriorizações, um corpo que não está mais sujeito a dores, um corpo que não está mais sujeito ao envelhecimento. E Jesus ressuscita com esse corpo. E agora, ele não é mais chamado unigênito de Deus, mas após a sua ressurreição, ele é chamado de o primogênito de Deus. Ele é o primeiro de muitos e muitos filhos e filhas que serão semelhantes a Ele, que tal como Ele recebeu um corpo glorificado, nós também receberemos um corpo glorificado. A morte que até esse momento tinha poder para levar aqueles que morriam para o abismo, a partir de agora, todo o poder da morte foi anulado. Todo o poder da morte foi anulado. A morte não nos mata mais. O que ela mata é o que é temporal. Mas nós não somos o nosso corpo. Essa aqui a Bíblia diz que é uma tenda passageira, da qual habitamos agora. A nossa tenda em que habitaremos nela eternamente, está sendo guardada para o dia da vinda do nosso Senhor. O mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ele foi elevado aos céus e está nos céus nesse exato momento, intercedendo por nós, fazendo expiação pelos nossos pecados. Mas como sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, e ao sair do Santo dos Santos, comemoravam-se tabernáculos. Hebreus vai dizer que Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos verdadeiro, não aquele que é a imagem, não aquele que é a maquete, não aquele que é um apontamento, mas o verdadeiro Santo dos Santos, que é o céu. Ele entrou nos céus, os seus discípulos viram ele glorificado, homem, Deus, subindo aos céus, levando a Trindade, um elemento que ainda não tinha na Trindade, que é barro. O
nosso Deus é um barro glorificado. É um homem glorificado. E esse Deus, que Deus o elevou sobremaneira, deu a ele um nome que está acima de todo nome. E a esse nome não ficará um joelho sequer, e nem uma língua sequer, que não declarará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todo joelho, até aqueles que o trespassaram, todos reconhecerão a sua majestade, a sua santidade. Todos reconhecerão. E a volta de Jesus será também a volta de muita gente amada que se foi em Cristo Jesus, com seus corpos glorificados, para nunca mais morrer. E nós que estaremos vivos, amém? Nós que estaremos vivos, como no abrir e fechar de olhos, teremos o nosso corpo transformado, não provaremos a morte, nos encontraremos com Jesus e com os nossos amados irmãos que se foram em Cristo Jesus nas nuvens. Daremos boas-vindas ao nosso Rei e depois voltaremos com Ele. Pisaremos os pés na terra, no Monte das Oliveiras, para declarar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E as nações irão a Jerusalém para aprender do próprio Jesus, do nosso Deus que ressuscitou, a sua lei, a sua lei, a sua lei. Todos os povos da terra se regozijarão. Fiquem de pé, fiquem de pé. Ele ressuscitou.